Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando nessa noite de hoje. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do CLASE, Instituto de Transpessoal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Wanda Patrocínio, eu sou responsável... Boa noite, Martim, representando a Gerovida. Seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Estava aqui me apresentando, para quem não me conhece ainda. Raquel, boa noite, que bom que você chegou, seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. Estava aqui me apresentando, para quem não me conhece, sou Wanda Patrocínio, eu sou professora, sou docente do curso de Psicologia Transpessoal e do curso de Práticas Integrativas em Saúde do CLASE. A nossa convidada de hoje também já entrou, Vanessa Patrocínio. Só o momento que eu já vou te chamar aqui para fazer companhia para mim e a gente começar a bater um papo bem bacana que vai ser hoje. E além de ser docente do curso do CLASE, também sou responsável pelo curso de Gerontologia e uma abordagem transpessoal em parceria com a Gerovida, a empresa da qual sou diretora. Kátia também entrou, boa noite, seja bem-vinda. A Rosângela, minha querida irmã, que está colocando essa live para os meus pais assistirem, seja muito bem-vinda, meu pai e minha mãe. Um beijo no coração de vocês. Eu vou então convidar aqui a Vanessa para entrar. Enquanto ela vai entrando, eu vou comentando um pouquinho para vocês sobre a nossa conversa de hoje. Só um minutinho. Convidei Vanessa para entrar. O nosso tema de hoje, então, é depressão, ansiedades, como lidar com as perdas que vamos tendo nessa atualidade que estamos vivenciando. É sobre tudo isso que a gente vai discutir. Antes de passar a palavra para a Vanessa, eu vou apresentar a Vanessa, mas antes disso, para quem está nos assistindo, eu gostaria que vocês já compartilhassem as suas ideias, né? Vocês vivenciando na vida de vocês, pensando em todos os fatos, nessa questão da ansiedade, da depressão, das perdas, tem sido muito presente na nossa atualidade. Então, para vocês que estão nos assistindo, vocês acham que quando vocês vivenciam, ou a nossa sociedade vivenciando essas situações, nos levam a gerar um pouco mais de ansiedade no nosso dia a dia? Há casos de pessoas que estão desenvolvendo depressão, que tem aumentado bastante. Há todas essas perdas que temos vivenciado nos últimos tempos. Vocês acreditam que, de alguma forma, é possível viver o nosso dia a dia de forma equilibrada? Sim, não, mais ou menos. Conte-nos por quê. Conte-nos também quais ferramentas você usa no seu dia a dia para que você possa tentar aí ter um pouco mais de equilíbrio. Coloque a sua pergunta, a sua dúvida. A Vanessa é maravilhosa, é uma super especialista nisso. Eu vou apresentar a Vanessa para vocês e já já ela vai começar a falar um pouquinho conosco sobre esse assunto. Então, Vanessa Patrocínio, além de ser minha querida irmã, linda e maravilhosa, tem especialização em terapia comportamental cognitiva, graduada em psicologia, experiência latente no tratamento clínico e saúde mental, com amplo conhecimento em casos de ansiedade, depressão, estresse, oscilações de humor, problemas de relacionamento, entre outras problemáticas do cotidiano. Então, não é porque minha irmã, mas esse breve currículo nos mostra o quanto ela pode contribuir aí com as nossas reflexões e trazer um pouco mais de conhecimento e ferramentas para lidar com essas questões no dia a dia. Então, Vanessa, agradeço imensamente por você ter aceito esse convite da sua irmã. Seja muito bem-vinda à nossa live aqui do CLASE. Imagina, boa noite a todos. Eu que agradeço muito o convite, fiquei muito feliz, muito honrada aí por poder fazer parte desse projeto todo aí do grupo. Falar desse tema é um tema bastante, como você disse, latente, um tema bastante emergente,
necessário nesse momento, né? Como você disse, já trabalho com isso há bastante tempo, então tenho mais de 20 anos aí de formação como psicóloga clínica, psicóloga organizacional. Nos últimos anos trabalhando com foco mais em clínica mesmo, atendendo aí as pessoas nessa necessidade. Apesar das pessoas acharem que psicólogo é coisa de louco, eu digo e afirmo que não, né? Que psicólogo é coisa de quem realmente precisa de um autoconhecimento, de trabalhar o seu dia a dia, de trabalhar suas questões. Mas falando de perdas especificamente, todas as ansiedades, lutos e processos depressivos que temos vivendo, principalmente nos últimos anos por conta aí de toda essa pandemia, algo que ninguém nunca imaginou que fosse vivenciar. Então tem bastante assunto para a gente falar sobre, principalmente a ansiedade, que oscilou muito, né, ao longo desse tempo. E sim, é possível viver de uma forma muito próxima do equilíbrio. Ninguém vai conseguir viver de uma forma equilibrada, mas dá sim, com o processo terapêutico, com o trabalho de autoconhecimento, com o trabalho de autoconscientização, você conseguir ter nuances muito mais leves, para que esse equilíbrio não fique oscilando tanto. Momentos eu estou muito depressiva, momentos eu estou muito eufórica. Então dá para a gente trabalhar e isso ser um pouquinho mais aceitável dentro de um equilíbrio, né? E tô vendo aqui que você é muito querida pelas suas clientes. Tem alguns comentários aqui dizendo que você é uma excelente profissional, que você Obrigada. é maravilhosa. Muito bom. Gratidão a todos. Fiz uma divulgaçãozinha agora rápida, porque aí elas podem também conversar um pouquinho, falar um pouco, também tirar dúvidas, que às vezes o período de consultório também é pouquinho, são 50 minutos, 1 hora. Tudo bem que eu sou muito aberta com o meu grupo de pacientes, com as minhas, né, com as pessoas que eu atendo, mas também aproveitar o tema, né? Sim. Então vamos falar sobre esse tema. Então você falando que é muito comum. Então, assim, é muito comum você receber no seu consultório pessoas que te procuram por conta disso, de quadros de ansiedade extrema, por quadros de depressão, por questões de não saber lidar com perdas de entes queridos. E agora me veio uma pergunta, assim, uma curiosidade. Na depressão, na maior parte das vezes, as pessoas, por conta própria, elas não têm a vontade, a disposição para elas mesmas procurarem ajuda. Nesses quadros, então você falar um pouquinho dessa procura, então nesses quadros de depressão, geralmente a própria pessoa procura, ou é um familiar que orienta, que sugere, que faz a intermediação. Então conta um pouquinho como que é a chegada, se você tem muita procura desses temas, e como que é a chegada dessas pessoas até você. Não tem uma regra, às vezes o próprio paciente sente a necessidade, procura e faz o contato, pede muita indicação, mas também tem muitas situações em que as pessoas, alguém da família falou, olha, você precisa, procura, às vezes é um próprio médico, às vezes é alguém até do próprio ambiente de trabalho que indica, mas é importante, Wanda, a gente falar aqui sobre a diferenciação entre o processo depressivo e a doença depressão. O processo depressivo todos nós temos. Eu tenho, você tem, né, as minhas queridas pacientes que estão olhando, as pessoas que estão aí nos ouvindo. Um processo depressivo é o quê? Um dia que eu acordo desanimada, que eu não quero fazer nada. Um dia que, sei lá, eu recebi uma notícia triste num dia, no outro eu não tenho ânimo. Então, o processo depressivo, ele é algo que acontece com frequência, que as pessoas têm. Do processo depressivo para uma depressão, também é um pulo. Por isso que a terapia ajuda muito nesse quesito. Por quê? Quando você entra num processo depressivo e você se cuida, a tendência de você não ir para uma doença da depressão efetivamente é muito menor. Por quê? Porque você cuidou, você usou estratégias, você usou ferramentas, você se ocupou, trabalhou o autoconhecimento e aí você não entra na depressão. A depressão, sim, existem pessoas que não querem se cuidar. Existem pessoas que se cuidam, que saem desse quadro, que continuam em acompanhamento, mas ela é uma questão que precisa, sim, tratar com muito cuidado, com muito acolhimento, com muito discernimento. Hoje em dia, existe uma grande parte da população que, infelizmente, olha a depressão como é uma frescura, a pessoa não quer trabalhar, ela não quer sair da cama, levanta da cama, isso é besteira. Infelizmente tem muita gente que olha dessa forma, e na prática não é.
Existem pessoas, sim, que usam o processo depressivo para ter ganhos secundários, isso é um outro caminho que a gente segue dentro da terapia, mas também existem, de fato, as pessoas que têm a depressão e não têm esse movimento de conseguir sair, de reverter, de ter um outro olhar para essa situação no momento da depressão. Uhum. Mas Aproveitar tem os para dois lados, tem a própria pessoa que procura, tem quando o paciente vem indicado de médico, de escola, de trabalho, o marido, o pai, a mãe, ou enfim, as pessoas que indicam também de uma forma geral. aproveitar para dar boa noite para as pessoas que estão entrando. A nossa Mônica, nossa gestora do Clase, acabou de entrar também. A minha madrinha, né, acabou de entrar, do Carmo. Ah, que legal! Algumas alunas aqui da Gero Vida estão entrando. Então, agradeço. Teve um comentário que, quando a gente perguntou no começo, né, a pessoa falou assim, em algum momento eu confesso que me deixei levar pelos sentimentos em relação aos últimos acontecimentos, né? Isso acho que foi algo extremamente comum, né? Como lidar com os sentimentos nesses últimos tempos, né? Então, como que você... que dicas que você poderia dar para como lidar com, assim, por mais que estamos entrando num momento de flexibilização dessa situação toda que estamos vivenciando, ainda tem várias situações a serem trabalhadas. Que dicas que você tem dado nos seus atendimentos para as pessoas que você acolhe em relação a como lidar com os sentimentos? Depende do sentimento, da situação e da ocasião, mas de um modo geral, o que eu costumo trabalhar muito com os pacientes, com as pessoas que me procuram, trabalhe o seu dia a dia. O que você está sentindo hoje? O que está te levando a sentir isso hoje? Quais são as questões que você está vivenciando hoje? O que foi de hoje para trás, deixa. Em algum momento a gente vai trabalhar isso, em algum momento você vai precisar olhar para isso, revisitar e significar. O que foi daqui para trás, tenta não se preocupar. Assim como tentar não ficar no processo de o que vai acontecer lá na frente. Ai, mas se eu sair? Ai, mas se tiver tumulto? Ah, mas se eu sair e não conseguir voltar? Se preocupe com o que está acontecendo no seu momento hoje. Crie uma estratégia para hoje. Bom, então eu preciso sair. Tô tensa, tô ansiosa, tô nervosa. Será que eu vou pegar trem cheio? Será que eu vou pegar trânsito? Será que eu não vou conseguir voltar? Faz uma estratégia para aquilo que você vai fazer no seu dia. E cria uma opção, um plano A, um plano B, por exemplo. Se eu for e estiver muito cheio, para onde eu posso ir? Se eu for e tiver tumulto, o que eu posso fazer? Se eu pegar trânsito, qual o caminho que eu uso para voltar? Será que não é legal alguém com você para de repente te dar um apoio? Cria estratégias para o seu hoje, sempre pensando em opções, um plano A e um plano B. E aí, dessa forma, você consegue lidar com os sentimentos, com as dificuldades, com os transtornos, com os bloqueios que você está vivenciando naquele momento. Basicamente, pensando no sentimento de uma forma bem generalizada, seria isso. Aproveitando de falar em sentimentos, eu já tenho algumas perguntas, mas deixa eu já pegar o gancho dessa questão dos sentimentos. Quais são os relatos de dores que essas pessoas mais trazem para você no consultório? Quais são as dores mais comuns que você recebe e os relatos que eles mais trazem? Repete de novo, que fez uma pequena pausa na sua fala. Quais os relatos de dores, né? Quais são as dores mais comuns que essas pessoas trazem, né? Quando elas chegam até você, quando elas entram em contato com você, que vão trazer o problema, quais são os relatos de dores mais comuns? Pensando no ambiente que nós vivemos hoje, as dificuldades que vivenciamos nesses últimos anos por conta do isolamento, por conta, né, de toda a restrição de ir e vir, e agora, de uma hora para outra já pode tudo, né? Alguns lugares foram gradativos, mas uma boa parte, principalmente aqui em São Paulo, agora já pode tudo e vai, né? Eu observo muito medo das pessoas em insegurança. A insegurança no que diz respeito, a doença ainda está aí. Ela ainda pode contaminar, ela ainda pode me gerar desconforto. Bom, e o medo? Se acontecer, como que eu vou lidar com isso? Mas
não falando só da pandemia, de uma forma geral, as pessoas estão muito inseguras, porque nós ficamos numa situação vulnerável muito grande nesse período. E essa vulnerabilidade, ela desperta o medo, ela desperta a insegurança. Então, os relatos mais comuns são medo, insegurança, algumas pessoas até já estão trabalhando o pânico delas, de repente sair, de estar no restaurante, de repente encher. Isso são as pessoas que de fato se preocupam com a questão da saúde, com a questão ainda do processo de contaminação. Em contrapartida, das pessoas que, não, tá tudo bem, já tomei vacina, já tá tudo certo, é muito mais no sentido assim, bom, e agora? Fiquei tanto tempo num processo restritivo, e agora? Como que eu conduzo? Como que eu me ressocializo? Né? Como que eu me insiro novamente nesse meio? Porque você está acostumada de uma rotina, de repente, bum, todo mundo sai daquela rotina. E agora, voltar para essa rotina também está sendo... gera essa instabilidade, essa insegurança. E aí, só retomando um pouquinho o que você tinha falado anteriormente, quando você falou de fazer um plano, né, para o seu dia, ser mais a questão do dia em si, que você falou para não se preocupar nem tanto com o passado, o que já foi, nem tanto com o futuro, porque também essa preocupação com o futuro, essa preocupação, é o que muitas vezes pode levar à questão de ansiedade, né, os quadros de ansiedade. Sim. Mas vamos lá, eu tenho... duas perguntas aqui, que é da nossa gestora, da Mônica. Ela pergunta assim, como familiar, devemos tomar a iniciativa ou em aguardar a própria pessoa tomar a decisão? Então, se eu sou um familiar, percebo que alguém na minha família está com uma questão de algum problema tipo de ansiedade, ou principalmente depressão, que é o que você estava falando anteriormente, eu, como familiar, eu tenho que aguardar ela tomar a iniciativa, buscar ajuda, ou quando a pessoa diz que quer buscar a terapia, mas não toma a iniciativa de buscar a terapia. Então, são duas perguntas em uma em relação a como o familiar lidar com isso. Muito boa a sua pergunta, Mônica, né? Então, obrigada aí pela contribuição. É uma linha muito tênue da gente conseguir interpretar se eu posso ir atrás da terapia para esse parente ou não. Você tem que ter um pouco da sensibilidade de conversar com ele, de escutar, de ver se a pessoa está disposta, porque tem pessoas que estão no quadro de ansiedade e depressão, mas não veem isso como algo problemático. Se ela não vê isso como algo problemático, se ela não vê que a ansiedade e o processo depressivo ou a própria depressão está prejudicando ela, não adianta nem ela ir para o consultório, que ela não vai buscar, não vai encontrar e não vai identificar mudança, porque para ela aquilo não é algo que gera desconforto, que gera mal-estar, que causa problema na vida dela. Então, antes de tentar ou direcionar para terapia ou para algum outro tipo de médico, de especialista, para avaliar a profundidade desse problema, é sensibilizar a pessoa que de fato ela tem um problema, que de fato ela tem algo que está gerando esse desequilíbrio. A pessoa se sensibilizou, aceitou, concordou, não interfere. Você pode ir junto. Várias pessoas já atendi, a mãe que vem com a filha, mesmo a filha sendo mais velha, a filha que vem com o marido, a esposa que vem com o marido. Isso não interfere. A partir do momento que a pessoa se sensibilizou, não importa, pode vir pai, pode vir a mãe, pode vir qualquer pessoa procurar, nós vamos fazer ali um diagnóstico, bater um papo e essa pessoa vai entrar no processo terapêutico. Mas antes sim de fazer essa procura, tenta sensibilizar a pessoa. O que eu já fiz em muitos casos, eu já atendi alguém da família, ou uma mãe, ou uma esposa, ou até o próprio marido e tentei orientá-los no sentido de como conscientizar essa pessoa. E aí sim, eu faço toda uma avaliação, um diagnóstico, uma escuta mais ativa e dou um direcionamento para essa pessoa de como de repente, eu brinco de como você vai pegar no emocional dela. Então eu já crio os caminhos, já dou aí uns direcionamentos para essa pessoa entender como sensibilizar esse parente para que ele sinta de fato a necessidade de processo terapêutico. Mas uma vez que a pessoa não sente essa vontade, não tem esse interesse, não vê que precisa de mudança, não adianta. Uhum. Não tem nada que possamos fazer, só a nossa parte. E aí o que eu oriento? Às vezes o parente não quer.
Faça você a terapia. Quando você faz a terapia, você entra num processo de autoconhecimento, de ajuste do seu dia a dia, que você melhora algumas coisas, o outro percebe. Ou o outro se ajusta com você, ou ele também vai procurar ajuda. Sim, sim. Porque vê que você está melhorando, ó, o que que você fez? Ah, então pode ser uma porta também para abrir para essa pessoa se interessar em buscar ajuda, né? Exatamente. Exatamente. Tá. E, Vanessa, da sua experiência, né, quais são os fatores mais comuns, né, que você enxerga que podem levar ou a quadros de depressão, quadros depressivos, digamos assim, essa depressão do dia a dia, ou até mesmo a depressão de fato patológica, a doença, ou até esses quadros de ansiedade em excesso? Quais são os fatores mais comuns que levam a esses problemas? Tá. São situações bem distintas, tá, Wanda? Sim, Então, ou sim. eu vou falar de ansiedade, falar de depressão. Quando a gente fala de depressão, muitas pessoas passaram por alguma situação de uma decepção muito forte, uma frustração muito forte, algo no dia a dia, na vivência dela, que gerou essa. É como se fosse perder um sentido numa determinada situação, num determinado setor. Esse setor pode ser profissional, pode ser amoroso, pode ser familiar. Se essa pessoa tem já uma tendência a ter esse processo depressivo, que foi o que eu falei lá no início, esse processo depressivo de vez em quando tá para baixo, e isso aconteceu com mais frequência, e nesse meio do caminho a pessoa vem a ter de repente uma decepção, uma frustração maior, existe uma grande tendência para a pessoa ter esses índices de depressão. Não quer dizer que ela vai entrar, mas existe uma grande tendência. Agora, no que diz respeito à ansiedade, a maior parte das pessoas que são ansiosas, elas têm alguns traços específicos. Então, elas querem controlar muito as situações, né? Ter muito controle das variáveis, esse olharzinho, porque, né? É muito comum. Sou quase uma ex-controladora, digamos assim. E as pessoas que têm essa tendência no controle ou uma tendência de querer, não perfeccionismo, mas de querer fazer sempre tudo muito bem feito, muito adequado, muito correto. E uma coisa puxa a outra, porque quando eu quero fazer as coisas muito adequada, muito correta, muito próximas da perfeição, a minha tendência em querer agradar o outro também é muito grande. E a minha necessidade de querer agradar o outro me gera muita ansiedade. Minha necessidade de querer controlar o que vai acontecer, as variáveis, hoje, amanhã ou depois, me gera muita ansiedade. Um exemplo clássico eu posso dar agora para você. A gente estava falando um pouquinho antes da live dos efeitos da chuva. Está chovendo muito aqui. A energia está piscando. Então, assim, já geraria uma ansiedade normalmente para uma pessoa que já é ansiosa, ela ficaria em pânico. Eu vou entrar na live, tá caindo energia, e a instabilidade da internet, e se tá chovendo muito. Imagina uma pessoa que é ansiosa. Nossa! Nós já fizemos um outro processo antes, conversamos um pouquinho antes, já combinamos algumas coisas, se cair a minha energia, você faz isso, enfim. Por quê? Pra gente não deixar a ansiedade nos atrapalhar. Uma pessoa que não fica de olho nisso já entraria em pânico, você concorda? Claro, com certeza. Porque a tendência de querer controlar todas as variáveis. Então, são esses traços que são mais marcantes. Claro que existem outros, mas quando a gente fala de uma forma generalizada, entra mais ou menos nisso. Uhum. Tem aqui um comentário. A arte, há muito tempo, tem me ajudado a lidar com os momentos de sofrimento. E quando sinto que a depressão quer me habitar, vou plantar, cuidar do jardim, da horta, ou organizar uma gaveta. Eu acredito que foi a querida Raquel que deixou essa mensagem. Se não foi, Martim, você me corrige, tá bom? Porque o Martim trouxe aqui o comentário, mas só trouxe o comentário. Então, muito legal, né? Eu sou muito suspeita para falar de arte, aí já entraria um pouco nas ferramentas, né, em relação a como lidar. Mas antes de entrar nas ferramentas, ou já vamos entrar agora, né? Então, pensando um pouquinho nisso, assim, quais estratégias, então, você daria de dicas, quais ferramentas você daria de dicas para as pessoas que estão nos assistindo, para que elas possam lidar melhor com essas situações? Eu vou perguntar as duas ao mesmo tempo, aí você for estratégia diferente, você já
já fala um pouquinho sobre isso de forma diferente, mas para que elas possam lidar melhor com os quadros de depressão, com os quadros de ansiedade, para que elas possam compreender essa fase de vida que elas estão vivenciando. Então, que dicas, que orientações, que ferramentas, o que você sugere? Quando se diz respeito às ansiedades, uma dica interessante é você sempre observar o que te deixa ansioso. Se é, por exemplo, essa questão que eu falei de controlar as variáveis, às vezes as pessoas têm a questão da ansiedade porque elas estão buscando querer identificar alguma coisa que está acontecendo. O que te deixa ansioso? Quando você consegue identificar o que te deixa ansioso, fica um pouco mais fácil você lidar com o dia a dia, com a situação. Agora, quando você fala de processo depressivo, das pessoas que estão aí na depressão, quanto mais essas pessoas se ocuparem, melhor. O que eu quero dizer? Isso que a Raquel falou, se for a Raquel mesma, né? Tentar buscar arte terapia, leitura, coisas que você gosta de fazer, a jardinagem, sempre tente se ocupar, fora aquilo que você já tem de ocupação diária, porque só aquilo que você já tem de ocupação diária, ela já não está sendo suficiente para administrar aí esse processo depressivo ou uma possível depressão. Então, procure sempre coisas para você se ocupar, e isso também vale para o ansioso. Quanto mais ocupação você tem, mais situações que te deixam nativa, melhor você consegue lidar com isso. E uma coisa que eu costumo trabalhar de dica também é assim, busca na sua história, aí sim a gente olha para o passado. Busca na sua história, ao longo da sua vida, momentos que você se sentiu bem, coisas que você fez que te fez feliz, situações que você se sentiu pleno, situações que você se sentiu serena. Busca na sua história essas situações. Às vezes é uma coisinha pequena. Quando eu tocava na fanfarra da escola, qual que era o instrumento que você tocava? Há muito tempo eu não pego numa flauta. Pegue uma flauta. Quando eu ajudava a vizinha lá a cuidar da criança, e hoje você trabalha, sei lá, com tecnologia, volte então a cuidar de uma criança. Então busca na sua história coisas que te fizeram se sentir bem, se sentir feliz, se sentir completo, e tenta minimamente trazer isso para o seu dia a dia de hoje. É claro que tem coisas que não dá, mas tente minimamente trazer. Eu gostava muito de ler, hoje eu não leio, volto a ler. Eu dançava, hoje eu tenho vergonha, não vou sair para dançar, dança em casa. Busca coisas que você gostava de fazer, que hoje vão fazer sentido e vão dar mais sentido para a sua vida. Diminui sua ansiedade, porque tudo que é movimento diminui a ansiedade, e te tira um pouco dessa questão da depressão. Legal. E aproveitando, né, como eu já fui uma pessoa extremamente ansiosa, né, Vanessa? Hoje eu sou muito mais tranquila, muito mais em paz, mas essa questão do se conhecer foi essencial para entender, no meu caso, né? Então, compreender quais situações me deixavam mais ansiosas, quais fatos que eu vivenciei, que eu senti ansiedade, eu fui trabalhando esse autoconhecimento, e de fato essas questões assim, de arte, de dança, de pintar, de fazer alguma coisa que realmente te alimenta internamente, isso ele foi para mim, né, foi tão importante, tanto em momentos que eu me sentia mais ansiosa, quanto em momentos que eu estava ali mais para baixo, mais triste, mais amuada, mais sem vontade. Então, colocar uma música mais motivada e dançar um pouco. Então, esse processo do autoconhecimento com buscar aquilo que de fato te alimenta internamente, para mim, me ajudou muito no meu processo de conseguir aí, lidar melhor com essas situações no dia a dia. O autoconhecimento ele faz diferença para tudo. Eu sou defensora que todo ser humano, todos e qualquer sem exceção, quando sai da fase da infância, que entra na adolescência, ou no máximo da adolescência para tomar decisão de trabalho, de fase adulta, precisaria passar por isso, porque é uma fase que é muito traz um turbilhão de emoções, um turbilhão de sentimentos, sai da infância, vai para a responsabilidade do adolescente é o responsabilidade da fase adulta. Então, esse momento é o momento de que seria o ideal para que as pessoas buscassem de fato autoconhecimento.
Eu sempre falo isso, se todo adolescente, saiu da infância, foi para a adolescência, ou da adolescência para a fase adulta, buscasse esse autoconhecimento, mas para se conhecer mesmo, nós teríamos muitos, os adultos, né, com uma quantidade bem menor de problemas hoje. Uhum. Beleza, nós falamos então de ansiedade, falamos de depressão, você deu algumas dicas, e como lidar aí com as perdas, né? Que dicas que você daria para as pessoas que hoje estão vivenciando situações de perdas de entes queridos, de amigos, de pessoas próximas, colegas? Que dicas de lidar, como lidar com as perdas? Uhum. Não tem uma regra, não tem uma poção mágica para isso. Cada um lida com as perdas de intensidade diferente. Algumas pessoas conseguem lidar bem isso em 2, 3 dias, pessoas 2, 3 meses, pessoas 3 anos, 10 anos. Depende muito do qual que é o significado da morte para aquela pessoa. Eu costumo trabalhar muito em consultório que, assim, independente do significado da morte, se a pessoa vai ter na consciência dela, ou na concepção religiosa dela, um pós-vida, ou se morre e acabe, ou se tem purgatório, cada concepção tem uma definição. Aqui não cabe qual que é a que o paciente avalia, sim aquilo que ele tem de consciência. Independente de qualquer uma delas, se tem uma passagem pós a morte, se morreu, acabou, enfim, independente disso, vamos sempre honrar, valorizar e dar crédito para aquilo que aquela pessoa gostava de fazer. Então, por exemplo, faleceu um pai. Esse pai gostava muito de fazer churrasco no final de semana. Eu não vou fazer o churrasco porque eu vou lembrar do meu pai. Não, você vai fazer o churrasco porque se ele estivesse aqui, ele gostaria do churrasco. Eu não vou mais passear naquele lugar porque a pessoa gostava muito. Não, vá lá. Você vai sentir saudade, você vai sentir dor, você vai sentir o pesar, mas você está honrando aquilo que a pessoa gostava de fazer. É uma forma de você lidar um pouco melhor com a perda. Dá para fazer isso de imediato? Não. Mas com o tempo você ir trabalhando isso na consciência para que você consiga ir trabalhando melhor essa perda. Recentemente uma colega, né, do meu círculo de vida pessoal me procurou justamente para isso. Ela falou: Vanessa, eu sei que você não pode me atender, mas eu já perdi meu pai há tantos anos e eu penso nele todos os dias, eu choro por ele todos os dias, o que eu faço? E foi justamente essa dica. Faça o que ele gostava de fazer. Se ele gostava de sentar para assistir o jornal, senta uma vez por semana e assiste lá o jornal. Lembra dele, da alegria dele assistindo. Se ele gostava, sei lá, de tomar um cafezinho no finalzinho da tarde com bolinho, um dia na semana faz lá o cafezinho com bolinho. Honre a memória dessa pessoa, traga as coisas boas, porque senão a gente fica só com pesar. E ficar só com pesar é de fato muito pesado, a palavra já fala, é de fato muito dolorido, é de fato muito sofrido. Mas é importante também, Wanda, colocar que ultimamente nós trabalhamos sim muitas dificuldades em lidar com as perdas dos entes queridos. Lidamos muito com isso, mas também apareceu muita dificuldade de lidar com outros tipos de perdas. Que são as perdas de ir e vir. Eu perdi minha liberdade, eu perdi um emprego, eu perdi uma estrutura de vida, eu perdi uma viagem. Eu atendo algumas pacientes que eu atendi aqui no Brasil e que foram fazer intercâmbio, perderam o intercâmbio porque não puderam fazer o intercâmbio porque tinham que ficar em isolamento também. Então, quando a gente fala das perdas, a do luto ela é a mais marcante, mas essas outras perdas elas causam impactos tão grandes dentro do emocional, do psicológico daquela pessoa, que às vezes a gente tem que trabalhar da mesma forma como se fosse uma perda e elaborar o luto e trabalhar as fases de luto que cada um lida de uma forma. Então fala um pouquinho também sobre como lidar, né? Se tiver gente que está nos acompanhando, nos assistindo, que está passando por essa situação de perda que você deu de exemplo, né? De alguma dessas. Fala um pouquinho, né? De como lidar um pouco com essas situações também.
Nesses casos, o ideal é que você procure outros projetos, procure outras coisas. Por exemplo, uma pessoa tinha um emprego muito bom, uma estrutura financeira muito boa e hoje se vê sem esse emprego e o mercado de trabalho se fechando por conta de muitas empresas fechando. Então, procure algum outro projeto, vá fazer alguma outra coisa. As pessoas, por exemplo, que perderam o intercâmbio, então foca em, de repente, estudar uma outra língua, já que você está lá, está com tempo livre. Pense em outras coisas que você possa fazer para aproveitar aquilo que você não está fazendo, que era o que estava sendo esperado naquele momento, que era o que você precisava ou gostaria de fazer naquele momento. Então, tente buscar outras coisas e não de novo ficar no pesar. Ah, perdi o meu intercâmbio, perdi o meu trabalho, perdi um relacionamento. Muitas pessoas, porque ficaram muito juntas, se viram diante de uma relação que já era insustentável, mas que dava certo porque estava distante. Então, procure outros projetos, procure outras coisas, foque em outras situações que vão fazer com que você tenha outra energia para outras situações. Uhum. Era a Raquel mesmo, da arte terapia, né? A Marquinhos confirmou aqui comigo. A Fernanda Bueno, que é nossa professora do curso de Gerontologia Transpessoal, comentou que, falou assim, que clareza nas suas explicações. Ah, gratidão. E a Mônica, nossa gestora, comentou que dançar é maravilhoso. A Mônica é instrutora de danças circulares. E aproveitando, então, falando sobre esse assunto, falamos um pouquinho das ferramentas. Eu queria que você entrasse, você falou um pouquinho das crenças, né, de que cada pessoa tem em relação ao que acontece depois da morte, se acontece alguma coisa, isso é de cada um. Entrando um pouquinho mais nessa questão da espiritualidade, né? Então, como que você lida, na sua experiência de consultório, como que você lida com essa questão, ou na verdade assim, qual que é o papel da espiritualidade nesses processos de ansiedade, depressão, perdas? Qual que é o papel da espiritualidade nesses processos? Eu não vou nem falar qual que é o papel da espiritualidade nesses processos especiais. Eu vou falar do papel da espiritualidade para o ser humano, porque aí já entra ansiedade, depressão, perdas, projeto de vida, não importa, tá? A espiritualidade, ela é essencial e fundamental. Cada um tem a sua, então não importa a sua fé. Eu sempre brinco, não importa se é Buda, se é Jeová ou se é Alá, não importa o nome que você dá para isso. Algumas pessoas falam que é o cosmo, outras que é o universo, outras que é energia, não importa. O que importa é como você direciona a sua fé para o seu dia a dia. Ela é importante, porque já está dito em vários lugares, em várias escrituras, que a fé move montanhas. Então a força da sua fé, a força dos seus pensamentos, da sua palavra, da sua determinação, ela vai fazer toda a diferença para o seu movimento, não só no seu processo terapêutico, se a pessoa faz terapia ou não, mas para a sua vida. Então, eu sempre trabalho com a fé do meu paciente, não importa qual seja ela. Volto a falar, para mim todas as religiões são importantes, a forma que o paciente lida com ela também é importante, se lida pouco, se lida em excesso, também trabalho isso, mas quando a gente fala, por exemplo, de uma roda da vida, e eu trabalho muito isso em consultório, de você dividir a sua vida como se fosse uma pizza. Cada pedaço da pizza são 8 pedaços, então você divide lá, cada pedaço, uma parte da sua vida. Então, sei lá, profissional, amoroso, financeiro, hobbies, estudo, família, saúde, uma delas é a espiritualidade. Então, dentro dessa pizza, ela tem que estar recheada de forma uniforme. Não adianta você colocar mais queijo em uma e só tomate em outra. Você tem que trabalhar essa pizza para que ela esteja recheada sempre de forma uniforme. Falar de pizza esse horário também não é muito legal, né? Mas sempre que ela esteja recheada de uma forma que fique em equilíbrio. Algumas, por exemplo, pode ser, eu estou precisando mais cuidar da minha saúde, então essa pizza aqui está meio precisando de um temperinho. Estou precisando cuidar mais do meu financeiro, então tem que colocar um pouquinho mais de molho aqui. Em algum momento da vida, essa pizza tem alguns desequilíbrios, mas o ideal é que você olhe para ela e que ela esteja uniforme. E um dos pedaços é a espiritualidade. Então é essencial e fundamental você trabalhar a espiritualidade, como é importante você olhar para hobbies, como é importante você olhar para saúde, atividade física, lazer, né, a sua vida sentimental, a sua vida familiar, a sua vida financeira, como um todo. Eu sempre trabalho essa roda, assim, eu falo ou a roda da pizza, né,
né? Ou a roda da vida, porque também se alguma delas tiver em desequilíbrio, quando ela está rodando, mesmo como se fosse uma roda de carro, ela vai ficando capenga em alguns momentos, né? Sim, sim. E aproveitar, hoje eu estava participando de um evento científico sobre, né, vários assuntos na área da gerontologia, e uma da palestra que eu assisti agora de tarde foi sobre resiliência. E a palestrante apresentou um artigo que falava sobre quais eram os aspectos que podiam auxiliar cada vez mais nos processos de resiliência, de você ser mais forte, trazer um pouco mais de equilíbrio para a vida. E uma das questões que trouxe de resultado foi que quando você lida melhor com as suas emoções e quando você desenvolve as suas crenças aí espirituais, digamos assim, isso aumenta, isso fortalece o sistema imunológico e aí o desenvolvimento, como você disse, não importa como a pessoa desenvolve a espiritualidade dela, pode ser por meio de uma religião, pode ser por oração, pode ser por meditação, pode ser por contemplação da natureza, estar em contato com a natureza, por contemplar um sol, uma lua. Então, o artigo trazia um pouco isso, o quanto o papel da espiritualidade, ele pode também, de fato, fortalecer o nosso sistema imunológico. Uhum. Aí, a Raquel comentou que amou as suas dicas. E obrigada. A Fernanda Bueno faz uma pergunta. Como podemos lidar com a morte que ainda se anuncia, como no caso de entes queridos com câncer? Como lidar com as dificuldades do próprio ente com a sua própria morte? Acho que talvez seja uma questão difícil de lidar, e acho que vai ser bem interessante você poder nos esclarecer, nos orientar. Então, eu tenho uma pessoa familiar que está em um processo de alguma doença, e que está se anunciando aí a finitude dela. Então, como nós lidarmos com isso e como ajudar a própria pessoa a lidar com a própria finitude dela? Uhum. É o que você falou, é um assunto delicado, um tema que ele é muito sensível, muito sutil. Mas até a minha linha de formação específica, ela aborda isso, né? Então eu sou muito mais focada no hoje, focada no agora. Essa pessoa pode estar em vias nas últimas, como as pessoas falam, aí, né, em fase terminal de uma doença, mas ela ainda tem o hoje. Pode ser que ela não tenha amanhã, mas pode ser que nós também não tenhamos o amanhã. Uhum. Então, assim, eu ainda tenho hoje, mesmo com muita dor, que principalmente quem está em fase terminal de câncer, por mais que tome os remédios, enfim, sofre de uma dor que a dor gera nervoso, irritação, a pessoa até muda, né, o jeito dela por conta da dor, mas ela ainda tem o hoje. O que eu posso fazer para contribuir com a vida dessa pessoa hoje, para melhorar minimamente algo para ela hoje? Então, se ela gosta de um canto, põe uma música dentro do quarto. Se ela gosta de uma comida específica, peça para que o hospital libere essa comida específica. Se ela está em casa, deixa ela o mais confortável possível. Quem está acompanhando a pessoa, o ente querido, sofre muito mais do que a própria pessoa, porque você quer tirar aquela dor da pessoa e você não pode. Então, assim, o que eu posso fazer por mim e para aquela pessoa? Viver o hoje. O que eu posso fazer para o hoje daquela pessoa sofrer um pouco menos? O que eu posso fazer para que eu sinta menos dor? Por exemplo, chorar na frente da pessoa vai aumentar a dor dela? Sim. Vai diminuir a sua? Talvez. Então vai para o banheiro chorar. Na hora do seu banho você chora. O que você pode fazer para minimamente naquele dia, naquele momento, você conseguir trazer uma realidade como se a pessoa não estivesse doente? Eu estou negando a doença? Não. Eu só estou tentando minimizar o sofrimento de quem está ali. E aí, essa pessoa, quando ela busca esse olhar, esse autoconhecimento também de, bom, até onde eu consigo ir? Aí eu consigo ficar com essa pessoa se ela ficar com dor por 2, 3 horas. Mais que 2, 3 horas eu não aguento. Então por que você vai ficar o dia inteiro com ela? Peça ajuda.
Ah, eu não tenho quem me ajude. Sempre tem. Contrata alguém, né? Enfim, se eu consigo ficar 2, 3 horas, respeite também o seu tempo. Fique 2, 3 horas com a pessoa. Depois você vai, faz uma pausa, vem alguém te rende, depois você volta. Essas limitações nós também temos que perceber, porque a gente acha que é super-homem, né? Super-mulher, e vai dar conta, vai ficar o dia inteiro, vou fazer, vou acontecer. Às vezes nós conseguimos, mas quando não conseguimos, temos que olhar para isso e entender essas limitações, que é o autoconhecimento que traz. Enquanto você falava dessa questão da finitude, até um pouco antes que você falava em relação à questão da morte, eu lembrei de um textinho pequenininho que me ajudou muito num processo de quando eu perdi uma pessoa muito querida, e me ajudou muito. Então, é mais ou menos assim, não sei se eu vou lembrar de qual, e você conhece também, né? Sei, assim, eu até sei qual é. Então, imagine que você está à beira-mar e você vê um navio lá no final do oceano, né? Você acompanha esse navio indo, 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 e você vê esse navio partindo. Até o momento em que ele está lá no fundo, onde fica só um pontinho que você não enxerga mais nada. E você fala, pronto, ele se foi. Nesse momento que você fala, pronto, se foi, tem pessoas do outro lado, olhando esse navio chegando, aplaudindo e dizendo, ele está chegando. E aí a gente sempre fala, quando você vê essa mensagem, por tudo isso, fique em paz, né? Então, para mim, esse texto, ele sempre me ajudou a entender que as pessoas que partem da nossa convivência, elas partiram fisicamente, mas elas estão em algum lugar, só que eu não tenho mais o contato físico com ela. Então, para mim, sempre que eu penso em algo, eu penso nesse texto, ele me confortou muito e me ajudou a lidar melhor com essa questão das perdas, né, que você tava, me ocorreu, me lembrei e achei bacana compartilhar aqui com quem está nos assistindo. E eu complemento com seja grato, porque você conviveu com essa pessoa. Você teve o melhor dela, mesmo que o melhor dela não fosse aquilo que você queria, mas você teve o melhor dela enquanto ela esteve com você. Você teve alegrias, teve momentos de risada, você experienciou algumas coisas, você aprendeu outras. Às vezes você aprendeu o que não fazer, mas aprendeu. Então, seja grato por aquela vivência, por aquela experiência, por ter experienciado um período com aquela pessoa. Pode ser uma pessoa que você viveu 50 anos, como pode ser uma pessoa que você viveu 5 meses, mas seja grato por aquilo. Uhum. E, Vanessa, eu comecei apresentando na live que eu sou responsável pelo curso de gerontologia em uma abordagem transpessoal, você é uma das nossas docentes, e vai dar uma aula especificamente para falar sobre esses assuntos. Conta para nós um pouquinho como vai ser essa aula, essa disciplina. Nada mais é exatamente do que eu abordei aqui, falando de ansiedade, de depressão, de lutos, de perdas, de autoconhecimento, mas nessa disciplina eu vou aprofundar tudo, muito mais tudo isso, vou dar técnicas e ferramentas para as pessoas conseguirem trabalhar com isso para elas, para si própria e para o ambiente que ela trabalha. Então, trabalhar com a ansiedade e depressão, ela é emergente em todos os setores. Então, se você estiver numa escola, você tem um aluno, você tem uma pessoa que trabalha ali que está numa ansiedade. Se você trabalha com vendas, você tem um cliente ali. Então, ela possibilita com que você aprofunde técnicas, um pouco mais de conhecimento de tudo isso que eu acabei de falar, mas de uma forma que você consiga também contribuir para a vida da pessoa que está ali com você, tanto no seu trabalho, ou como no seu ambiente de vida pessoal, no seu ambiente do dia a dia. A gente vai aprofundar bastante isso no curso, vai ser bem legal. Imagina que as pessoas, ao participarem do curso como um todo, mas falando especificamente da sua disciplina, vão ter ferramentas para elas próprias poderem lidar com essas situações, com as dicas que você trouxe, mas aprofundando, como você disse, ter essas ferramentas para tentar auxiliar profissionalmente, né? E trazer todo um embasamento científico, trazer todo um conhecimento científico para todas essas questões, mas com um olhar bem prático, de fato, né? Para que as pessoas tenham ferramentas e saibam lidar com isso, né?
Que é até a minha forma de ser. Se não for dinâmico, se não for prático, se não for execução, se for muito metódico assim, eu já não consigo. Tem que ter esse dinamismo, a pessoa tem que praticar, atuar, colocar no dia a dia dela, tentar com o outro, conversar com o outro. E essa troca, ela é muito rica. Ela faz com que a pessoa tenha muito esse fortalecimento para trabalhar no dia a dia dela, para usar os conteúdos para ela e para quem estiver no entorno dela. Tá, aqui a Fernanda Bueno, gratidão meninas, que lindo tudo isto. E o Malcone falou assim, ter fé como grão de mostarda, comentário dele. E quer deixar alguma mensagem final antes de a gente encerrar, Vanessa? Eu queria só fazer um comentário que a gente sabe que as coisas acontecem de uma forma aí que tem que acontecer. Aqui na minha tela, eu não sei qual é a pessoa, mas está parado um comentário aqui desde que eu comecei a falar aí das ferramentas. Então aqui na minha tela está assim, sinto que a depressão quer me habitar. É o da Raquel, foi o que eu li para você. É o da Raquel, então tá assim, sinto que a depressão quer me habitar. Sim, nós sentimos que a depressão quer habitar. Nós sentimos que a procrastinação quer viver com a gente. Nós sentimos que a preguiça quer vir, porque é muito mais gostoso ficar na zona de conforto. É muito mais gostoso ficar no sofá, dormir até mais tarde, né? Pegar um final de semana que vai estar uma chuva como essa, por exemplo, e se largar. É mais gostoso. Mas será que é mais produtivo? Será que é mais saudável? Eu já te afirmo que não. Então, sempre que você sentir que a depressão quer te habitar, que o desânimo, que a preguiça, que esses pontos que acabam deixando a nossa zona de conforto mais travada, faça um movimento. O movimento já vai tirar. Tá lá no sofá, deu aquele clique, deveria fazer isso. Não pensa, vai e faz, levanta. Para algumas coisas, a gente precisa dessa impulsividade. Para sair de um processo depressivo, essa impulsividade é necessária. Ela é muito difícil. Quando a pessoa está num processo depressivo, ela é muito difícil. Mas uma vez feita, ela se torna fácil. Então, tudo que gerar movimento te tira disso. Seja da depressão, da procrastinação, da preguiça, do ficar na cama, ficar lá apertando o celular, mais 5 minutos, mais 5 minutos. Tudo isso o movimento tira. Então, busque qualquer coisa que te tire o movimento. Nem que seja assim, estou deitada no sofá, eu vou sentar. Estou sentada, vou assistir de pé. Faça qualquer coisa que gere movimento, porque aí essa depressão que você citou aqui, que está travada na minha tela até agora, não vai mais querer te habitar. Tá, e aproveitando mesmo, a própria Raquel fala assim, né? Muitas dicas lúcidas, precisamos de lucidez e boa dose de amor para lidar com o luto. A Raquel comentando que a Raquel também, ela está aqui, ela é do Clase, ela é nossa professora de arte, ela vai dar a disciplina de artes, de dança, de artes, teatro, música, no nosso curso, e ela disse, mesmo sendo nossa docente, que ela vai fazer este módulo. Muito bom, será muito bem-vinda. E a Selma comentou, Vanessa, maravilhosa. Ah, muito obrigada. Eu vi no início algumas pacientes minhas também se subindo, mas a ideia não era olhar, né, os comentários, então, né, muito querida elas, assim, as pessoas que estão comigo, assim, estão comigo há bastante tempo, são pacientes que me indicam, que praticam, as pessoas que me procuram, que querem mudar, elas vão conseguir. O querer faz toda a diferença. Eu só vou abrir um pouco, tipo assim, eu brinco que eu abro um pouco a janela ou que eu limpo um pouco o vidro da janela para essa pessoa olhar lá fora. Hoje mesmo o paciente falou para mim, Vanessa, você me falou uma coisa que eu nunca ouvi falar, mas que é tão simples e que fez toda a diferença para mim. Então, às vezes algumas coisas são muito simples de serem feitas, mas a gente coloca tanto obstáculo, tanta dificuldade, tanto problema, tanto negativismo que a gente acaba não olhando. Então, esse movimento que eu falei atrás, essa questão do movimento faz toda a diferença. E quando a pessoa quer mudar, ninguém segura. Quer mudar? Vá atrás da busca, vá atrás da alternativa para a sua mudança, que não tem quem te segure. Ótimo.
Então, para quem está nos assistindo, que ficou interessado e tem interesse em conhecer um pouco mais o nosso curso de gerontologia e uma abordagem transpessoal, demos aqui uma palhinha do que vai ser a disciplina da Vanessa, falei da Fernanda Bueno, que vai estar aqui conosco, da Raquel, a própria Mônica, que também vai ser professora, já falou um pouquinho da aula dela. Então, as informações elas já estão todas no site do Clase, no site da Gerovida, mas se você preferir, pode mandar um direct aqui no Instagram do Clase, que a gente entra em contato com você para entrar em contato e conhecer um pouco mais do curso. O curso vai começar em maio do ano que vem, vai ser presencial num lugar lindo, lindo, de muita natureza. As matrículas já estão abertas. Se você quiser aproveitar essa oportunidade, até dezembro estamos com matrículas com desconto, então dá uma olhadinha lá, corre, aproveita esse momento de desconto que a gente tem até dezembro das matrículas. E aqui é o que a gente fala assim, a gente montou esse curso com muito amor, mas com muito conhecimento, com muito embasamento, com muita prática, com teoria, mas bastante prática, dinâmicas, para que as pessoas possam ter conhecimento, autoconhecimento e ferramentas para lidar com essas questões no dia a dia. Então, e um curso focado e direcionado para esse conhecimento, para a longevidade saudável, é um curso que vai acrescentar muito à vida. Todo curso contribui muito, mas se é um curso direcionado, vai contribuir muito mais. Então, minha querida Nê, só tenho lhe agradecer, né? Sempre gosto muito de conversar com você, mas a gente nunca tinha conversado assim dessa forma. Então, agradeço imensamente por você estar conosco nessa live de hoje. Imagina, eu que agradeço o convite, fico muito feliz, foi muito gostoso, muito leve, a participação aí, toda hora eu vendo o coraçãozinho subindo aqui, é muito legal. Me coloco à disposição também, quem precisar, quiser tirar alguma dúvida. Eu sei que às vezes em momento de pânico, de desespero, a gente olha para o lado, não sabe para quem recorrer, então às vezes quiser mandar uma mensagem, então fica à disposição. O olhar para si faz com que todas as pessoas possam ter um dia a dia diferente. Então olha para a pessoa do seu lado e fala, olha um pouquinho para você, cuida um pouquinho de você, faz toda a diferença para a vida do ser humano. Uhum. Então tá ótimo, Vanessa, agradeço imensamente mais uma vez. Agradeço. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, algum comentário. Eu escutei o Martim escrevendo, tá chegando mais alguma coisa aqui antes de a gente encerrar. A Kelly, professora da Jujuca. Jujuca é a Júlia, minha sobrinha linda e maravilhosa, filha da Vanessa. Filha. Que nós carinhosamente chamamos de Juju Cantinha, por causa que a Anta é um animal muito inteligente, muito esperto. Então a Kelly diz que está amando a live. E a Selma falou, eu quero muito, eu quero, né, muito, e muita gente parabenizando, né? Então, muito, muito bom. Agradeço imensamente pelas colaborações, pelos comentários, pela participação de vocês aqui hoje. Isso mesmo. Também nos colocamos à disposição e, de fato, agradeço a participação de todos vocês aqui hoje. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau. Um beijo, gratidão pelo carinho. Tchau.